neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Senhor sempre te conduzirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Preciosos, eu já li alguma coisa sobre o mal que causa uma água impura, cheia de vermes, de impurezas.
muitos males são causados, são contraídos através da água que a pessoa bebe, a criança toma. Águas que não são devidamente tratadas e que são colhidas, tiradas de depósitos nos quais sobrevivem bactérias que são portadoras de males para o corpo humano. É uma tristeza analisar isto. Aconselha-se até mesmo quem não tem outros recursos, ferver a água bem fervida, filtrá-la, antes de dar para a criança, em certos casos até mesmo antes do adulto tomar. A maneira que ela é conduzida, depositada em casa, tudo isto previne males que podem ser contraídos através da água. É um líquido precioso, indispensável na vida humana, no corpo humano e na vida humana, no lar. A água é indispensável, mas por ser indispensável, necessária, não devemos tomar qualquer tipo de água, simplesmente porque necessitamos dela. Tudo que se vê no natural deve-se pensar naquilo no sentido espiritual. Não há coisa mais necessária para o mundo do que o Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele é a salvação de todos que creem. Jesus se comparou com a água. Com isso ele estava dizendo que ele é o Espírito Santo. Porque ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E a mesma Bíblia diz que aquele que crê em mim, disse Jesus, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Isto falando do Espírito Santo. Então, vamos pensar no Evangelho como água, tão necessário quanto a água. O apóstolo Paulo, falando na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, depois de incentivar a pessoa a entrar no Santíssimo Lugar, ter ousadia para penetrar mesmo no santuário pelo sangue de Jesus, ele diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Então, continuemos pensando no Evangelho, na Palavra de Deus, na sã doutrina como água. Mas que tal? Há de fato mesmo uma necessidade muito grande do Evangelho, como há necessidade da água na vida humana. Mas teria possibilidade do Evangelho ser mesclado, ser falsificado, ser portador de bactérias que viriam causar dano à nossa vida espiritual e nos conduzir à perdição, à morte eterna? Sim, perfeitamente. Paulo falou que o Evangelho que ele anunciou
era o evangelho absoluto. E que outro evangelho que aparecesse seria anátema. Portanto, não pode haver evangelho segundo outro fulano de tal, outro ciclano de tal, porque tudo isso é anátema. E anátema quer dizer excomunhão e abominação. Quer dizer uma água que não é limpa, mas é uma água que porta engano, porta mentira religiosa, falsas doutrinas, e que não causam outra coisa senão perdição. Mas nesse instante nós vamos formular uma pergunta. Porventura, existe alguém que gostaria de um evangelho desta natureza? Deixaria o verdadeiro evangelho, o verdadeiro oásis do amor, a água limpa, cristalina, para preferir um evangelho roto, uma água rota, uma cisterna rota? Por incrível que pareça, sim, isto é verdade. O mundo, no sentido geral, tem preferido a água rota. Tem preferido o evangelho que é uma porta larga, que é uma estrada espaçosa, porém que conduz à perdição. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, faz uma denúncia de Deus a respeito de um povo que houvera provado pessoalmente, vivamente, das coisas de Deus, das bênçãos de Deus. No entanto, aquele povo fez uma grande maldade para si mesmo. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ouvintes, aqui está o grande mal. Os dois grandes males, as duas grandes maldades. Além de deixarem um manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Notem que se não houvesse um evangelho falso, parecido, para enganar, para cauterizar a consciência do homem, então aquele homem ou aquele povo ficaria simplesmente em uma maldade. A maldade de deixar o manancial de águas vivas. Mas o segundo mal é pior ainda. É que além de deixar o verdadeiro evangelho, não amarem a verdadeira e sã doutrina, amontoam doutores, ensinadores para si, conforme suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo profetizou que isto iria acontecer, que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, os homens não suportariam a sã doutrina, mas não deixariam o evangelho, não largariam Deus de um lado, estariam incluindo o evangelho, incluindo a Bíblia, incluindo Deus em seus programas. Paulo disse isto em outras palavras, e para tanto seria necessário que eles amontoassem doutores, formassem homens, que ensinassem segundo a concupiscência dos homens, das pessoas que, tendo comichão nos ouvidos, não suportam a sã doutrina, não preferem a estrada estreita, mas preferem a estrada larga. Por isso querem um evangelho solto, frouxo, sem doutrina.
sem verdade, sem correção. Um evangelho que finge o amor. Um evangelho que finge a piedade, segundo a profecia do próprio Paulo, mas nega a sua eficácia, nega com sua vida. Então são duas maldades terríveis. Além de deixar o verdadeiro evangelho, ainda buscam, formam para si homens que pregam o falso evangelho. De um lado, o evangelho científico, moderno, social. Do outro lado, o evangelho com misticismo pentecostal. Não o Pentecoste original, porque esse é o evangelho que nós precisamos. Curas divinas, comércio da cura, etc. e etc. Mas o conselho do momento é que fiquemos com o verdadeiro evangelho. Aquele que ficar com o verdadeiro evangelho estará dispensando os credos e os dogmas que são cisternas perfuradas pelos homens para cauterizarem as consciências, enganarem assim o povo. Mas fiquem sabendo que tanto os enganadores como os enganados estão perdidos, disse o apóstolo São Pedro, porque eles enganam sendo enganados. E assim, o engano de quem quer que seja pode justificar um homem diante de Deus. A lei não respeita a ignorância do homem. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, é se aquele homem, antes de morrer, antes de sair desta carne pela qual ele pecou, se arrepender, crer no sangue de Jesus Cristo por revelação divina, então o seu passado é apagado. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, é apenas, exclusivamente neste sentido. Mas vejamos que quantos provaram, tomaram da água que era Cristo, lá no deserto. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas o que diz o apóstolo continuando a leitura? Diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar, é o que o povo de hoje quer. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, sob a doutrina de Balaão. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aviso nosso. Esta mensagem seria aviso para você, meu ouvinte? Onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam? Deuteronômio 32, versículo 37. Onde está o Deus que os pentecostais confiavam alguns anos atrás? E mantinham-se separados do mundo? Tomaram da água? Beberam da mesma rocha? Mas pereceram no deserto sob a doutrina de Balaão? Estão imbuídos, estão engodados, estão enganados com a beleza do evangelho manufaturado, que parece vir com muito amor, um amor polido, mas não passa de uma cisterna rota,
não passa de um anátema. Não, isto não é oásis de amor, isto não é água limpa. A água limpa produz vida limpa, produz frutos limpos, frutos sadios, porque a água limpa é o Espírito Santo. E não pode uma pessoa ter o Espírito Santo tendo uma vida suja, de mentira, de prostituição, de vícios, de adultério, de seminudismo, engodado com o mundo. Não, quem toma água limpa tem vida limpa. A água viva é a mensagem que Deus envia em seu determinado tempo. A água viva na era de Lutero era a sua mensagem, a salvação de graça. A água viva no tempo de Wesley era a santificação, que foi a sua mensagem. Hoje, a água viva é o novo nascimento ungido com o Espírito Santo para ter fé genuína em toda a palavra de Deus e ter a vida vivida. Isto é a água que você precisa tomar, água límpida, água pura, evangelho sem mescla, evangelho sem mentira, evangelho que é a palavra conforme está escrita. Isto é que nós precisamos. Se nós sentimos necessidade, Deus nos atende. Lembremos-nos que o Pai não dá escorpião no lugar de peixe, serpente no lugar de peixe. Se você deseja um evangelho puro, Deus não vai lhe dar um evangelho impuro, mesclado. Se você deseja um pão vivo, verdadeiro, Ele não lhe dará pedra. Ele lhe dará o verdadeiro evangelho. E é isto que Ele está te fazendo através deste programa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não deixa cair nenhum juízo sobre o homem, sem antes lhe dar a oportunidade de arrependimento.
sem antes lhe oferecer a graça, a misericórdia. Desde o Éden, lá com Caim, nós encontramos isto. Acontece que nem sempre o homem sabe entender o que é graça, o que é misericórdia. Caso contrário, se asseguraria nisto como entre a vida e a morte. Os homens se põem numa altura tão grande aqui entre si mesmos que fica difícil Deus fazer alguma coisa por eles, porque Deus está lá embaixo na manjedoura e eles querem encontrar Deus lá em cima, em suas posições. Daí então, evangelhos de todas as classes, para atender à posição de cada homem. Aqui há um conselho de Deus explicitamente, diretamente a esta era em que estamos vivendo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 e 19. Eu tenho visto um livro a respeito da vida de um herói na África. Um livro muito importante e que vale a pena ser lido. Aquele homem, como um verdadeiro herói, deu a sua vida, arriscou toda a sua vida pelos nativos. E também ali ele teve uma experiência tremenda com os pigmeus. Eu vi o diálogo de um pigmeu com ele, naquele livro. O pigmeu era considerado como bicho. Aqueles homenzinhos de cor, pequenininhos. Então, se um cidadão considerado pelo governo, pela sociedade, roubasse banana, ele era preso. Se entrasse ali na fauna reservada pelo governo e matasse bichos, ele seria condenado. E pagava impostos e era preso. Mas com os pigmeus não tinha isto. Eles não eram castigados por dano algum que eles causassem na lavoura, na fauna, aonde quer que seja. Então aquele pigmeu estava dizendo para aquele herói: nós queremos ser presos, nós queremos pagar impostos. Em outras palavras, nós queremos ser considerados como gente. Porque se um pigmeu matasse um bicho, para o governo era simplesmente um bicho matando o outro. Se um pigmeu ia ali e apanhava frutas, danificava a lavoura de quem quer que seja, então era bicho que estava danificando. Não havia castigo para eles. Eles não pagavam impostos e nem tampouco eram presos. Eles eram sustentados pela mesma lei que sustentava os bichos, que preservava os bichos. Tinham que viver, portanto, como bichos. Mas ele tinha tristeza. E naquele diálogo ele dizia: nós queremos ser presos, nós queremos pagar impostos, nós queremos ser castigados. Quer dizer, nós queremos
ser considerados como gente e não como bichos. Ouvintes, que coisa tremenda! Quando os homens estão chamando a si mesmos de bichos, isso nos faz doer o coração às vezes. E de fato Deus não tem nada a ver com eles. O castigo de Deus não pesa sobre eles. Deus não trata com eles como filhos. Por isso a palavra de Deus não tem nenhum valor para eles. A lei do Senhor não tem nenhum crédito para eles. As mulheres se vestem e vivem como bem entende, porque não são filhos de Deus. Mas deixa uma filha de Deus se vestir contrárias à lei do Senhor, contrárias às Escrituras, para ver como seu coração a repreende, o Espírito de Deus a castiga, porque lhe trata como filha, lhe trata como filho. O ímpio por si se destrói. Se a palavra de Deus não serve de repreensão para você, e de regra de fé, método de vida, isso quer dizer que você está na situação de um pigmeu. Agora, aquele pigmeu desejava ardentemente sofrer os castigos, pagar impostos e ser considerados como gente. Se nós desejamos ser tratados por Deus como filhos, é necessário que amemos a sua exortação, a sua correção, o seu conselho. E aqui está um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ora, falando a uma era tão rica de conhecimento, de dinheiro e tanta coisa, mas pobre, cega e nua, espiritualmente falando. E vestidos brancos, para que te vistas, isso quer dizer que está nua diante de Deus. E não apareça a vergonha da tua nudez. O estado da mulher representa o estado da igreja, pois a mulher representa a igreja. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e 19. Agora notem, liguem isto aos Hebreus capítulo 12. Deus corrige, açoita a quem ele toma por filho. O conselho é conciso e objetivo a esta era. Deus, Jesus, está dirigindo à igreja deste último dia uma só esperança. Ele está dirigindo esta igreja do último dia a uma só esperança, a uma só solução. Quando há tantos recursos, tantos meios, Deus está tratando com esta era e lhe apresentando exclusivamente um meio, uma só esperança. Ah, não há outra. Nós temos aí o slogan muito conhecido: Cristo é a única esperança. Oh, que verdade! Se Cristo é a única esperança, procuremo-lo, vejamos onde Ele está, para que nos asseguremos nele, com tudo que temos, com tudo que somos. Ah, sim, Cristo é a única esperança. E onde Ele está? Ele está na sua palavra, porque Ele é a palavra. Ele não está no nome de uma igreja. Ele não está no nome de uma organização. Ele está em sua palavra. E a única esperança apresentada a esta igreja, desta era, é Cristo.
Essa esperança é Ele mesmo. Ele diz: venha a mim e compres. Agora, é evidente por esta frase de me compres que a igreja de Laodiceia não está de modo algum tratando com Jesus pelos produtos espirituais do reino de Deus. Não. Suas transações não podem ser espirituais. Eles podem pensar que são espirituais, mas como podem elas ser? As obras manifestadas entre eles, de maneira alguma são como diz Paulo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ela está fazendo a vontade de Deus? Não. Ela quer que Deus faça a sua vontade. As orações dos crentes, de um modo geral, é para Deus fazer a sua vontade. Completamente diferente da oração que decoram e recitam 30 vezes, não sei quantas vezes por dia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Completamente ao contrário do Espírito de Cristo, quando ele diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. De um modo geral, ouvintes, as nossas orações e o nosso método de vida é procurando fazer Deus cumprir a nossa vontade e não nós cumprirmos a vontade de Deus. Nunca entramos em contenda conosco mesmos. Nunca contendemos com a nossa carne para que a vontade de Deus seja expressa. Veja o que Maria disse ao anjo: cumpra em mim segundo a tua palavra. Veja, ouvintes, quando você encontra as igrejas preocupadas com escolas, hospitais, aventuras missionárias, etc., Deus não está em nada disso. Enquanto isto for semente denominacional, enquanto isso for para engrandecer uma denominação, enquanto isso for para enaltecer pessoas, grupos, Deus não está nestas coisas. A igreja não foi posta na terra para isto. A igreja foi posta na terra para manifestar Cristo através de sua vida. Existem os meios pelos quais estas coisas funcionariam tão perfeitamente, tão corretamente, e que quando a igreja fosse solicitada a entrar em ação, ela entraria exclusivamente com o poder de Deus, com assim diz o Senhor, e a coisa seria totalmente diferente. Mas ela se encontra fazendo justamente o que Deus falou para ela não fazer. Porque ele disse para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada coisa tem uma finalidade na terra. Mesmo as formiguinhas, mesmo os mosquitos, as moscas, as árvores. Você vê, um mosquito ali pode voar. Uma árvore, sendo muito mais do que um mosquito, não pode fazer isso. Porque a finalidade do mosquito é uma coisa, mas que tal se você visse uma árvore voando como um mosquito? Que vida teria ela? Que tal se você visse ali um quadro muito bonito, mas lá em cima de uma árvore, uma vaca pastando o que ali em cima? Esse é o quadro da era de Laodiceia. Tudo fora do lugar. Quando as galáxias, os planetas, os astros, as estrelas,
Tudo corre em perfeita ordem, cada um na sua função. Eu tenho visto firmas organizadas com departamentos para isto e aquilo outro e não mistura uma coisa com a outra. Agora, por que a igreja poderia estar tão misturada como está no pretexto de fazer uma obra para Deus? Compres de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Ouvintes, a carta é a Laodiceia. E aquele povo tinha abundância de ouro. Mas aquele ouro não era de boa qualidade, e nem tampouco de uma boa procedência. Foi o ouro que comprou as vidas dos homens e as destruiu. Foi o ouro que corrompeu e desvirtuou o caráter do homem, porque o amor ao ouro faz a raiz de todos os males. Você encontra em Apocalipse capítulo 17 e em Apocalipse capítulo 18 a igreja que se enriqueceu com ouro desta origem, de péssima qualidade, porque ela entrou em fornicação com os reis da terra e ela matou e ela tomou o ouro de todas as nações. E ela se tornou rica. Essa é a era de Laodiceia. Mas notem isto: Deus diz que ela é pobre, miserável, cega e nu. Porque esse ouro que Laodiceia tinha era de uma má procedência. Vejam o que tem essa grande prostituta de Apocalipse 17, de Apocalipse 18. A sentença está sobre ela. Está escrito em Apocalipse 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Sai de suas doutrinas. Sai de sua doutrina mãe. Não beba do seu cálice de fornicação. Porque se você bebe do mesmo cálice, você estará também sob o mesmo juízo, sob a mesma consequência. Está dizendo para que não sejais participantes de seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Isso é tanta verdade quanto a luz que brilha durante o dia. Mas vejam, de onde procede o ouro que ela tem? De onde procede a riqueza dela? Esse é o seu retrato espiritual. Que o Senhor possa, melhor do que ninguém, falar os corações de todos os ouvintes, e cada um tomar uma posição de sentido diante de Deus, e dar lugar à graça, à misericórdia, e atentar para o conselho do Senhor. Aconselho-te que de mim compres. Comprar é sofrer pelo nome de Jesus. Comprar é sofrer pela verdade. O colírio que abre os olhos, o linho fino, o vestido branco, que nos leva para as bodas do Cordeiro. Essa roupagem é preparada por Ele próprio, pelo seu sacrifício, pela sua palavra, sem nenhuma mistura. E Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer.
Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O sangue de Jesus